Graça e paz, meu irmão. Nessa tarde maravilhosa, estarei trazendo a reflexão da palavra do Altíssimo, do nosso Criador, que se encontra em Lucas capítulo 23, versículo 33, que quando chegar do lugar chamado Caveira, ali a crucificação, ele e também os criminosos, uma à direita e outra à esquerda. Jesus, porém, disse: Pai, perdoa, pois não sabe o que faz. Então repartiram entre ele a roupa dele, tirando a sorte sobre ela. E o povo estava ali quando a autoridade o ridicularizaram, dizendo: Salva outros, então salve a si mesmo, se é Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombaram e aproximando-se, ofereceram-lhe vinagre, e dizia: Se tu és o rei do judeu, salva a ti mesmo. E então escrivão estava acima dele, este é o rei do judeu. Então um dos criminosos crucificado blasfemava dele, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo, disse: Não teme a Deus, nem sofrendo a mesma condenação, nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nosso ato merece, mas este homem não fez mal algum. Então disse o preso: Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Graça e paz, meu irmão. Estarei trazendo essa meditação para os irmãos, para aqueles que queiram ouvir a palavra do Criador, a palavra do nosso Salvador. Estarei trazendo hoje em Lucas, texto que se diz a crucificação de nosso Jesus, a crucificação do nosso Salvador, daquele que deu a vida por mim e pelo seu pecado, para salvar as nossas falhas, para salvar nossos erros. Ele deu sua vida por mim, por você, por causa dos nossos pecados. Ele foi como um cordeiro para o matadouro, não reclamou, não murmurou, simplesmente disse: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que faz. Com muitas autoridades, estava ridicularizando muitos, até o próprio preso que estava lá, crucificado, com dor, mas teve força para dizer, para blasfemar contra o nosso Criador, blasfemar contra o nosso Salvador. O próprio soldado também, na época, a autoridade chegou a dizer algo que não se refletia a ele, mas sim quem dominava ele. Porque para chegar a dizer esse ponto, a pessoa sendo autoridade, a pessoa pensava primeiro antes de fazer. Ele chegou mesmo a falar algo, chegou até quase blasfemar contra o nosso Criador, dizendo: Salva outro, então salva a si mesmo. Tu não és o Cristo escolhido por Deus. Mesmo passando por aquilo ali, Jesus Cristo não deixou se levar com a tentação de Satanás.
Ele se manteve digno, manteve glorificado na presença de Deus. Se mostrou fiel. No meio daqueles tinha um que repreendeu seu irmão. Repreendeu, como diz, era irmão. Chegou a repreender um a outro, dizendo: que ele estava com aquela punição. Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nosso ato merece. Ele chegou a dizer, ele se pôs naquela presença que estava sendo julgado porque ele fez. Foi pego roubando, foi pego no ato, roubando o ouro, roubando as pessoas. Ele reconheceu que ele estava errado, que ele verdadeiramente estava crucificado, estava recebendo a punição dele. Mas em nenhum momento ele blasfemou contra o nosso Altíssimo, em nenhum momento blasfemou, deixou-se levar com a tentação de Satanás. E ainda ele diz mais embaixo que fala assim, mas esse homem não fez mal algum. Então disse o preso: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aquilo ali foi um ato de fé, um ato de esperança, que ele acreditou que Jesus Cristo realmente era o Salvador, realmente era aquele que veio para lavar o seu pecado, que veio para estar no ponto de dar sua vida por nós, por ser achicoteado, ser pedrejado, cuspido na face, levar uma cruz que na época pesava 80 quilos, junto com o corpo dele machucado. Chegou no ponto de levar. Muitos presos não faziam isso, mas fizeram com ele, julgaram ele, bateram nele, apedrejaram ele, mas ele se deixou levar como ovelha para o matadouro, um cordeiro para o matadouro. Ele não reclamou, não disse nada, não murmurou, se manteve digno na presença do Altíssimo, na presença do nosso Criador. Ele, sabendo que tudo ia passar aquilo, ele mesmo falou, chegou um momento que ele veio na semelhança da carne do nosso pecado. Ele chegou a dizer: Pai, que não seja a minha vontade, afasta de mim esse cálice, porque eu não sou digno. Ele chegou a dizer aquilo porque a carne, nossa carne mesmo, não murmura. Nossa carne mesmo, ela chega a um ponto que ela perde como fosse a fé, a esperança de estar lutando por Jesus Cristo, por estar lutando pela a nossa salvação. Muitas das vezes a gente faz isso, mas a gente não desiste. A gente se põe de pé, Jesus Cristo nos faz uma nova criatura no dormir, no deitar. Deus ele nos renova para trazer a palavra dele, por trazer a meditação dele para nós orar, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Muitas vezes os irmãos pensam que os pecados, os irmãos pensam que o pecado é tão grande que não aceita mais Jesus. Tem muitos irmãos que estão afastados da presença de Deus. Pensa que às vezes sua falha, seu erro, o que você cometeu é maior, seu pecado é maior do que a redimissão do pedir perdão, né? Pedir perdão por sua falha. Muitas das vezes pensa que seu pecado é tão grande que Deus não vai ouvir mais a ele. É onde que a gente se engana, meu irmão. Jesus Cristo, ele está aqui para ouvir nós. Mesmo ele sendo caluniado, sendo julgado, sendo blasfemado, ele estava ali pedindo perdão ao Pai, que eles não sabiam o que fazia, não sabia o que ele estava fazendo, estava sendo dominado por Satanás. Deus, ele ama o pecador e abomina o pecado. Ele destrói o pecado de dentro de nossa alma. Todo dia ele quer que a gente se redimir. A gente pede perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados.
Isso ele gosta que a gente faça isso, que a gente se ajoelhe, reconheça que a gente erramos, que nós somos falhos, somos pecadores e nós precisamos dele para nos redimir dos nossos erros. Muita gente está aí, muitas às vezes está triste porque não teve carnaval, mas do jeito que fizeram também não era aceito. Usaram a imagem de nosso Jesus Cristo, blasfemaram contra o nosso Criador. Usaram a imagem dele dizendo que ele era homossexual. Não tenho nada contra quem é homossexual. Eu respeito. Cada um tem seu modo de viver. Nós temos livre-arbítrio para viver do jeito que a gente deseja. Se você quer ser, seja você. Mas Jesus Cristo, ele mesmo veio. Se ele não quis casar, se ele não quis servir sua carne, amém. Ele era corpo de glória. Ele sabia o que ele veio fazer na terra. Ele sabia o que ele veio propor. Trazia as boas novas, trazia as novas esperanças para a nossa vida. Senão nossa vida ia estar como a vida de Sodoma e Gomorra. Como a Sodoma e Gomorra mesmo diz, na Bíblia vai dizer que Sodoma e Gomorra estava no ponto de Jesus Cristo estar como criar ódio dentro do coração. Por que ele estava fazendo? Pessoas estavam se entregando suas filhas para prostituição. Se estava se entregando mãe com um filho, filha com pai, genro, e estava virando algo, muita abominação nos olhos de Deus. E Deus não queria aquilo. Chegaram no ponto que na palavra mesmo de Deus vai dizer que quando os dois anjos vieram para avisar Ló, para ele sair daquele lugar, que Deus ia mandar fogo do céu, os próprios moradores de lá tentaram abusar os anjos. Ló ofereceu as duas filhas dele, que era virgem pura. Eles não aceitaram, eles queriam o anjo. Eles queriam o anjo, já estava dominado pelo pecado, estava dominado pelas trevas. Mas chegou um ponto que os anjos tiveram que tomar medida drástica. Tiveram que cegar todo aquele povo para a família de Ló sair de lá. Na palavra mesmo diz que cegou do velho, dos novos, até os mais velhos, até os mais jovens. O pecado estava tão forte naquele lugar que não teve salvação. Jesus